crise. Gente, a crise maior do mundo, assim, da eternidade. E no final você vai ver que você tem esse poder e que você pode usar isso para te ajudar numa das principais dificuldades que você tem sempre, todos os dias, na tua vida de mãe. Eu hesitei muito se eu ia falar isso, assim, no vídeo, em público ou não. Nesses vídeos é tudo sempre tão perfeitinho, sempre dá tudo tão certo, mas só que na realidade não é assim. Eu quero falar a verdade para vocês, que tem momentos difíceis, sim, e sempre vai ter. Oi, minha gente, bonjour! Gente, eu vim falar aqui hoje para vocês sobre um poder mágico. Eu chamo de poder mágico, que todas nós mães temos dentro de nós e que a gente não faz ideia que a gente tem esse poder. A gente não faz ideia que isso é um poder e que ele é tão forte que eu diria que a gente pode mover montanhas com ele, né? Metaforicamente falando. Eu sou a Ju, mãe da Charlotte e do Matisse, esposa do JP. A gente mora aqui na França, em Versalhes. E eu criei esse canal para ficar mostrando aqui para vocês tudo que eu já aprendi até hoje, dos vários cursos que eu já fiz aqui na França sobre educação infantil e que eu aplico aqui em casa com os meus filhos. Vou mostrar para vocês esses exemplos práticos do nosso dia a dia, porque eu acho que com exemplos a gente consegue assimilar muito melhor do que se eu ficar só falando um monte de teoria o tempo todo. O que eu vou falar para vocês, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu aqui em casa ontem com a Charlotte e que no final vocês vão ver que eu usei esse poder mágico para evitar assim uma grande crise. E no final você vai ver que você tem esse poder, que ele tá ali presente no teu dia a dia, mas você não está presente para ele, você não está consciente que isso é o poder e que você pode usar isso para te ajudar numa das principais dificuldades que você tem sempre, todos os dias, na tua vida de mãe, que é exatamente evitar ao máximo birras e crises do seu filho ou dos seus filhos. Fica comigo até o final do vídeo, que eu acho que pode ser muito útil para vocês, principalmente agora nessa época de quarentena, onde o teu filho ou teus filhos têm muitas crises, muitas birras e está sendo difícil essa convivência 24 horas com eles. Fica comigo até o final e já aproveita para curtir o vídeo, compartilha com as tuas amigas que você acha que pode precisar desse vídeo também, que pode ser útil para elas. Então vamos lá. A história é o seguinte, começou que ontem tudo amanheceu normal, mas normal, lembrando que a gente já tá dentro da nossa 4ª semana confinada aqui, sem sair para canto nenhum. Meu marido sai de vez em quando para fazer as compras, né, quando precisa, mas assim, eu e as crianças, 3 semanas inteiras confinados dentro de casa e já entrando na 4ª, então normal nesse contexto, né. E a questão começou mesmo de noite, na hora de colocar as crianças para dormir. Normalmente o que acontece? Durante essa quarentena eu combinei com meu marido que eu coloco as crianças para dormir meio-dia, depois do almoço, né, e ele coloca sempre à noite, né, então eu faço a rotina da sonequinha e ele faz a rotina da noite. E a rotina da gente é assim, tem uma rotinazinha pro Matisse, que é mais curta, ele é mais novinho, tem 1 ano e 11 meses. E a rotina da Charlotte termina assim, com a leitura de 2 livros, que ou eu ou o pai dela lê, quem tá botando pra dormir. Um carinho bem grande, né? E aí ela vai pra caminha dela, o Matisse já tá na caminha dele, e a gente sai do quarto, né? O papai sai do quarto e eles ficam lá ainda acordadinhos pra dormir. Normalmente é assim aqui em casa. Mas só que ontem, quando o papai saiu do quarto, né, terminou a rotina, o papai saiu do quarto, aí eu tava ajeitando a louça na cozinha e a Charlotte veio. Ela não ficou, ela saiu. Quando ela não fica, quando ela sai do quarto é porque já ela não tá, ou ela não tá querendo dormir, ou ela não tá conseguindo, tem alguma coisa, tá? Porque normalmente ela fica. E aí eu fiquei, eita, é agora. Aí ela veio até mim na cozinha e eu falei, ainda tá acordada, meu amor? Ela falou, sim, mamãe. Aí eu digo, tá faltando o que pra você dormir? Aí ela não responde, né? Daí eu já saquei que ela não ia conseguir dormir agora. E aí eu comecei a fazer uma ligeira retrospectiva, né, de como que foi o dia. E aí, pum, a ideiazinha, né? Resumindo a história, é que ela passou a tarde inteira na TV. Desde a hora que acordou, das 15h30 até as 18 horas. E o que tem isso com a história? Eu vou falar de um negócio mais profundo que eu aprendi aqui na França, num dos cursos que eu fiz sobre educação infantil, né? O fato de ela ter passado a tarde inteira na TV, longe de mim, longe do pai dela, assim, longe assim, né? Sem interagir, sem brincar, sem fazer carinho, o reservatório de carinho dela secou.
momento aulinha de teoria. O que é essa história de reservatório de carinho, Ju? Para explicar isso, isso é uma coisa que eu aprendi num curso aqui na França que é assim, tipo assim, gente, é essencial, assim, você conhecer isso, você saber disso. Então, vou falar um pouquinho de teoria aqui. Reservatório de carinho, a professora que eu fiz o curso aqui, eu vou explicar através de uma analogia para vocês entenderem melhor. Imagina que a criança é uma jarra e que carinho e amor e atenção dos pais é água. Então, a jarra, que é a criança, precisa estar sempre cheia de água, que é o carinho, né? O amor e a atenção dos pais. Precisa estar sempre cheia. Só que a jarra tem um furinho, né? Embaixo, no fundo. E daí, com o passar do dia, a aguinha vai secando, secando, secando. E aí a mãe chega, beijinho, carinho, aí encheu de aguinha. Papai chega, beijinho, carinho, atenção, vai enchendo. Vai secando, vai enchendo. Aqui, o que eu faço? Quando a Charlotte está na TV, de vez em quando eu chego e dou beijinho. Ela não gosta muito, quer tirar a concentração dela. Mas eu chego mesmo assim, é bom que tira um pouco a hipnose da TV, né? Eu chego, deito um pouquinho no colo dela e eu faço uma brincadeirinha e tal, pra poder dar uma enchidinha nessa jarra, né? E a questão é que, para que tudo funcione bem, para que funcione melhor com a criança da gente, o ideal é que a jarrinha esteja sempre cheia de aguinha, ou seja, que o reservatório da criança esteja sempre cheio, ou pelo menos mais da metade, do carinho, do amor e da atenção dos pais. Assim como a necessidade de comer, de fazer xixi, as necessidades fisiológicas, a necessidade de carinho que a criança tem também é uma necessidade essencial da criança. Continuando, depois de fazer uma retrospectiva do nosso dia e ver que ela passou a tarde na TV sem a gente encher nem um pouquinho o reservatório de carinho dela, nem eu, nem o pai dela, eu logo concluí, ela não tá conseguindo dormir, ela não vai conseguir dormir porque o reservatório de carinho dela tá seco. Qual a única solução? Encher esse reservatório. Então, ela veio me procurar, só que eu ainda tinha muita coisa para fazer. Eu tinha planejado terminar de editar uns vídeos, tinha coisa para fazer no computador e tava terminando de ajeitar a cozinha, tinha que tomar um banho, o banho era essencial, minha gente. E ela tava precisando que eu viesse fazer carinho nela, ficar com ela, passar um momento de qualidade com ela, que a gente não teve esse momento de qualidade na parte da tarde. Então, o que eu fiz? Eu equilibrei as coisas. Eu falei pra ela, a mamãe tá precisando tomar um banho, a mamãe vai tomar um banho porque a mamãe tá precisando, porque daí a mamãe relaxa e depois a mamãe vai fazer um carinho em você e ficar um tempo com você lá no quarto. O que eu fiz aí, gente? Eu equilibrei um pouco as minhas necessidades com as necessidades dela, porque realmente nessa hora, final do dia já, pra mim o banho era essencial, eu não ia conseguir equilibrar aqui minhas energias e tudo, o meu cansaço, para poder me dedicar a ela, né? Então, que nem no avião, quando tem uma despressurização. Então, é que nem no avião, quando tem uma despressurização, primeiro o adulto tem que colocar a máscara dele, para depois poder colocar a máscara da criança. Então, primeiro eu atendi um pouco a uma das minhas necessidades que estavam sendo muito, muito essenciais naquele momento, que era tomar o banho. E depois eu fui me ocupar dela, né? Ficar um momento com ela. E agora, minha gente, eu vou fazer mais um parêntese nesse vídeo para explicar uma coisa para vocês. Na verdade, é uma confissão. Eu hesitei muito se eu ia falar isso, assim, no vídeo, em público ou não, mas eu acho que é muito importante porque, assim, quando eu comecei a estudar isso sobre educação infantil, eu assistia muitos vídeos das pessoas que eu sigo e nesses vídeos tudo sempre tão perfeitinho, sempre dá tudo tão certo. Mas só que na realidade não é assim. Hoje eu tenho certeza que para elas também não é assim. Só que elas não mostram. E tudo bem, tem certas coisas que a gente não vai mostrar para expor os nossos filhos e a nossa família. Mas pelo menos a gente falar para que as pessoas que estão assistindo, que assim como eu assistia no começo, assim como você pode estar me assistindo agora, para que vocês saibam que mesmo quando a gente usa todas essas ferramentas da disciplina positiva, ainda assim vai ter momentos difíceis, acontece, gente, não vai ser tudo 100% perfeito, e a impressão que eu tinha no começo é que eu vou estudar muito isso porque vai ficar tudo perfeito, e quando não era perfeito, acontecia que eu ficava frustrada, achando que eu não estava sabendo, que eu não era uma boa mãe, enfim, e é por isso que eu decidi falar pra vocês.
há 10 dias atrás, mais ou menos, aconteceu essa mesma história. A Charlotte passou a tarde inteira na TV, de noite ela não estava conseguindo dormir, só que nesse dia eu estava assim, exausta. 8h30 da noite, quando meu marido já estava lá lendo a historinha, o livrinho dela, eu já estava na minha cama deitada. Se eu ainda tinha muita coisa para fazer, eu fui deitar um pouco para poder descansar o corpo, fazer um pouquinho de meditação. Eu ainda tinha muita coisa para fazer no computador, trabalho, enfim. E aí ela veio no meu quarto, veio uma vez, mamãe, eu fingi que estava dormindo. Enfim, eu tava realmente muito cansada. E daí ela veio uma segunda vez, mamãe. Na segunda vez que ela veio, eu continuei fingindo que tava dormindo. Na segunda vez que ela veio, eu já saquei assim, eita, não tá conseguindo dormir, tá precisando de carinho, passou a tarde na TV, reservatório seco, enfim. Tem horas que você sabe da coisa, sabe que tem que fazer a coisa, mas você não consegue, porque, gente, quando a gente tá cansada, você tem que ter muito domínio, assim, das coisas para poder vencer o cansaço, e nesse dia eu não tive, confesso. Então ela veio a terceira vez e nada. E aí eu fiquei já pensando, ai meu Deus, eu vou, não vou. Mas aí eu tive uma esperança que o pai dela conseguisse resolver, né? Conseguisse fazer um carinho. O pai dela disse, bem que o papai faz um carinho. Mas não, ela queria era a mamãe. Aí passou um tempinho, eu levantei porque eu sabia que ela não ia dormir enquanto eu não fosse. Mas eu já levantei um pouco frustrada porque eu queria descansar, eu não consegui descansar, eu ainda tinha coisa pra fazer. Eu fiquei pensando no trabalho, sabe? Só nisso. E em vez de pensar nela, na minha filha, né? Em acolher ela. E daí eu fui, mas eu já fui meio assim frustrada, já não fui tão assim feliz, não fui tão receptiva. Aí levei ela pro quartinho dela, vamos, mamãe vai ficar aqui sentada no sofá. Dei um beijinho, mas assim, aquela coisa bem... Não foi aquela coisa aconchegante, sabe? Foi aquela coisa... Beijinho, boa noite, dorme bem, a mamãe senta aqui no sofá. Aí ela saiu de novo. Aí eu levei ela, peguei ela no braço, levei pra cama, meio que um pouco à força, né? Ela não queria, mas peguei assim, como quem pega um bebê. Aí ela começou a espernear um pouquinho. Eu disse, não, fica aqui na sua cama, a mãe tá cansada. E você quer um carinho, a mamãe faz um carinho, mas tem que dormir, a mamãe tem que descansar. Enfim. E claro que não funciona, nunca funciona assim. Eu sei que nunca funciona, eu já tive várias experiências com isso, mas quando a gente tá exausta, como eu tava naquele dia, a gente perde o raciocínio. Eu perdi o raciocínio, enfim. E daí ela começou a querer sair do quarto e eu tava sentada numa poltrona que tem dentro do quarto deles. E aí eu peguei na porta assim pra ela não sair, né? E aí ela começou. Aí começou a crise. Gente, a crise maior do mundo, assim, da eternidade. Um desespero grande, tinha muito estresse acumulado dentro dela. Estresse da quarentena, estresse de ter passado a tarde na TV, reservatório de carinho seco, enfim, tinha muita coisa acumulada e ela tava precisando extravasar. Ou ela precisava encher o reservatório dela de carinho, o que eu não fiz, erroneamente, né? Ou então ela precisava extravasar e precisava explodir numa crise. E ela explodiu, né? E daí, nessa hora, foi como se eu tivesse acordado, né? Pra realidade. E aí eu abracei ela, ela tava meio que esperneando. Abracei ela, assim, mas já com um afeto maior, bem maior. Na intenção de acalmar ela. Ela começou esperneando, mas falei, tá bom, a mamãe tá aqui, Comecei a encostar meu rosto pertinho do rostinho dela. E daí ela foi se acalmando. Outra coisa que é importante que vocês saibam, já é uma das primeiras dicas que eu vou falar aqui pra vocês. O toque, você tocar no seu filho, no seu marido tocar em você, ele libera um neurotransmissor que a gente chama de hormônio, que é a ocitocina. A ocitocina é conhecida como hormônio do amor, né, do prazer. E quando tem essa liberação da ocitocina, os níveis do cortisol, que é o hormônio do estresse, começam a diminuir dentro do nosso corpo, né? Então, a minha primeira ação foi abraçar ela, tocar, tudo bem, a mamãe tá aqui, a mamãe vai fazer um carinho, a mamãe tá aqui com você, tá tudo bem, vai passar. E aí ela foi começando a se acalmar, se acalmou. E resumindo a história, eu coloquei ela na caminha dela, fiquei com ela, gente, em menos de 1 minuto, ela apagou. Mas eu fiquei de verdade, presente, não era só falso como foi no começo da história, né? Então, esse foi um dia que aconteceu a mesma coisa dessa história que eu tô contando pra vocês e que terminou muito mal. Todo mundo se estressou, me estressei, a história demorou ao todo cerca de 1 hora. Depois eu não consegui fazer mais nada porque o meu nível de estresse já estava grande, assim,
com cansaço, com estresse, com grito, com choro. E ela dormiu assim, estressada, meu marido se estressou, enfim, não foi bom pra ninguém. Esse é o exemplo de uma coisa que eu fiz, mesmo sabendo qual é o certo, mas que eu fiz o errado porque eu não consegui me controlar, porque eu estava cansada, enfim. E eu decidi falar isso pra vocês, pra mostrar pra vocês que nem tudo, nem sempre é tudo perfeito. O que eu quero sempre mostrar aqui nos meus vídeos é que é possível fazer com que 90% a 95% do nosso tempo com os nossos filhos seja extremamente agradáveis, de brincadeira, de alegria, de amor, de carinho, de afeto, mas não mentir pra vocês que vai ser tudo 100% perfeito. Eu quero falar a verdade pra vocês, que tem momentos difíceis, sim, e sempre vai ter, sempre. Por mais que você estude, eu já estou estudando isso há quase 5 anos, por mais que você estude, se especialize, mas vai ter, gente, é um ser humano, a criança é um ser humano, o adulto é um ser humano, nós seres humanos somos movidos a emoções, enfim, e tem uma infinidade de coisas que pode fazer com que esses momentos difíceis aconteçam. E agora, para concluir, eu vou falar desse poder mágico que eu falei no início do vídeo, que tem o poder de resolver muitas coisas difíceis na tua vida de mãe. O carinho, isso mesmo. Concluindo a minha história, já contei a história de 10 dias atrás, que não deu nada certo, e da história de ontem, que é essa história que eu comecei a contar, que ela não conseguia dormir, e que depois que eu tomei o meu banho, eu fui pro quarto dela e eu, mãe, me conectei 100% com ela. Não estava pensando em trabalho, eu sempre tenho coisa para fazer, minha gente, sempre tem trabalho, livro para ler, enfim, eu tô sempre estudando, mas eu não pensei em nada disso. E eu fiquei ali com ela, fiz carinho. Daí, na hora que eu deitei na cama dela, ela me abraçou assim, oi, tô gostosa, dá vontade de dormir ali, minha gente. E ela me abraçou e tipo assim, como, mãe, fica aqui comigo, eu tô precisando de ti. E essa conexão, minha gente, esse carinho é um poder assim tão mágico, tão mágico. Daí o que aconteceu? Passou uns 15, 20 minutinhos assim com ela na cama. Aí ela virou pro outro lado, né? Então eu percebi que ela já estava mais relaxadinha e já que ela ia dormir. Então eu saí, vim aqui pra sala, começar a escrever, vou escrever para poder gravar um vídeo, né? Essa história. E aí, em 5 minutinhos ela saiu. Aí eu tava aqui na sala, aí normalmente, em épocas antigas, eu dizia, não, vai dormir, tu já tá saindo. Mas aí sei o que eu fiz, eu recebi ela. Tudo bem, meu amor, você não tá conseguindo dormir, vem com a mãe. Sentou aqui no chão comigo, fez o carinho, aí eu, amor, vai te levar pra tua cama. Levei pra cama dela, fiz mais carinho, fiquei mais perto dela. Então, ela pediu pra eu contar uma historinha, eu falei, amor, vai te contar uma historinha. Sentei na poltrona, que é pertinho da cama dela, ela ficou deitadinha na cama. E aí contei uma historinha que eu inventei da minha cabeça. E sempre, quando eu vou contar essas histórias, eu conto uma história de um personagem, uma menina ou um menino, que no final vai terminar cansado na caminha e dormir, né? Contei a historinha aí lá, a mamãe quer outra historinha. Aí eu peguei na mesma hora e contei uma historinha bem pequenininha da meninazinha que estava cansada, e a mamãezinha dela cantou uma musiquinha para ela dormir, e nessa hora eu cantei a musiquinha de Niná, que eu sempre canto para eles, desde que era pequenininho. A Charlotte não tá muito mais nessa, mas o Matisse gosta muito ainda, mas a Charlotte tem todo esse histórico, porque eu cantava muito quando ela era pequenininha, e aí fiquei cantando essa musiquinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até ela pegar no sono. E aí, a conclusão. Tudo isso durou mais ou menos 1 hora também, o mesmo que daquele dia estressante. Só que foi 1 hora assim de tanta qualidade, de tanto amor, de tanto carinho, de tanta paz. Todo mundo ficou em paz, ela ficou em paz, ela foi dormir feliz, eu fui dormir feliz. Na verdade, eu tava um pouco cansada, mas até o meu cansaço passou, assim, foi uma vitória pra mim, sabe, gente? Não é a primeira vez que eu consigo fazer isso, mas eu resolvi gravar, aconteceu ontem. Eu falei, vou gravar pra mostrar esse vídeo. E é uma grande vitória. Cada vez que acontece uma coisa dessa, eu sempre comemoro. Mesmo que não seja a primeira vez, mesmo que seja a 10ª ou a 20ª vez, eu sempre comemoro, porque é muito bom, gente. É muito gratificante quando você consegue despertar a tua consciência e sentir o que teu filho tá sentindo, sentir o que ele tá precisando, e você consegue dar isso pra ele mesmo passando por cima das tuas necessidades, do teu cansaço. E aí o que eu quero falar pra você tente usar o poder do carinho na tua casa com os teus filhos, e para alguma situação de difícil, que você acha que vai começar ali uma crise, mas você vai e tenta distrair ele, fazendo carinho, dando atenção plena, gente. É tipo assim, você esquecer que o resto do mundo existe.
Esquece o celular, esquece o Facebook, porque muitas vezes a gente tá aqui do lado do nosso filho, mas aqui, ó, olhando aqui o celular, o Instagram, enfim. E você não tá conectada com ele. É como se tivesse um muro aqui, você não tá conectada com a criança nesses momentos que você tá olhando outra coisa. Então é essa a minha mensagem de hoje, para que você procure utilizar mais e de forma consciente esse grande poder que nós temos, nós mães, que é o poder do amor, do carinho, do afeto, que isso pode evitar muitas crises, muitas birras do filho ou dos filhos de vocês. Se você chegou até aqui nesse vídeo, lembra de dar um like caso você tenha gostado, compartilha para suas amigas que você acha que podem precisar dele. E fala aqui pra mim embaixo nos comentários qual é a situação mais difícil que você enfrenta atualmente com o teu filho ou com os teus filhos. E eu acho muito legal quando vocês comentam, porque como eu tô no começo do canal, um comentário teu com uma situação difícil tua, eu já posso pegar e fazer um vídeo falando desse caso prático seu e o que eu faria, com base em todo o conhecimento que eu já adquiri ao longo dessa minha jornada, que pode servir de solução para você, como para inúmeras outras mamães que estão passando pelo mesmo problema que você. Dá um likezinho, deixa seu comentário, compartilha com as amigas e te vejo no próximo vídeo.